Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Estão animados? Sou a professora Deli e vou estar com vocês hoje na aula de matemática. Vamos fazer a leitura, análise de alguns dados apresentados em gráficos de barra ou coluna, tá? Para a gente relembrar isso, fazer essa interpretação, a gente vai usar um gráfico. Eu tirei a informação abaixo, mas a tabela vai nos ajudar a lembrar, só você entender o gráfico. Vamos aqui comigo, nesse gráfico aqui, ó, na preferência de salgados, tá? A gente trabalhou na última aula, ó. Aí tem aqui, ó, se você for contar aqui comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. 12 o quê? 9 mais 3, 12, ó, coxinhas. Então, já sei que esse gráfico aqui, ó, embora não apareça aqui embaixo, ele se refere a coxinhas. Agora, enroladinho de salsicha, diz que tem 4 meninos e uma menina prefere enroladinho de salsicha. Então, 4 mais 1 é 5. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, já sei que aqui é enroladinho de salsicha. E assim por diante, eu vou analisando esse gráfico. E assim eu faço a leitura de um gráfico, conforme as orientações ali apresentadas. Aqui tem a tabela para me ajudar, mas ele pode ser organizado dessa forma. Ou então, num gráfico de dupla entrada, como nós vimos aqui, ó, que tem os dados de coxinha separado de tanto de menino quanto de menina, enroladinho de salsicha e assim por diante. E assim a gente faz a interpretação, a análise dos dados apresentados aí. Mas também tem alguns gráficos de coluna ou barra, como nós chamamos, tá? Eles são chamados dessa forma. E a gente vai fazer a leitura e a interpretação também de outros exemplos. Vamos acompanhar aqui comigo, ó. Então, vamos fazer a interpretação desse primeiro gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele tem como título transporte utilizado pelos garis. Quando a gente vai analisar um gráfico, a primeira informação que você pode, né, observar é o título, o nome, ó, a que ele se refere à pesquisa. No caso aqui, a pesquisa está se referindo ao transporte utilizado pelos garis. Qual o transporte que eles mais utilizam? Nesse gráfico, ele é apresentado por barras, né, ou colunas, como a gente chama, e aqui ao lado, a gente vê algumas informações. Se você observar, tem gráficos de 1, 2, 3, 4, de 1 em 1. Aqui está de 2 em 2, se você observar, tá 2, ó, 4, 6, 8, 10, tá? E aí tem aqui abaixo o transporte, né, citados na pesquisa. Então, carro, ele está em que número aqui, ó? Se você for analisar, ele parou no número 4, ó. Exatamente no 4, tá? Então, 4 garis utilizam carro, né? Ônibus são quantos? Vamos ver, ó. 2, 4, 6, 8, 10, ó. 10 garis usam ônibus, tá? Como transporte. E a pé, transporte que eles vão a pé. Quantos são? 2, 4, 6, 8. Ok? 8 a pé. 8 garis vão a pé. E bicicleta. Vamos lá. 2, 4 e 6. Exatamente. Vamos supor, vou fazer com o meu pincel, que muitas vezes tem gráficos assim, não é o caso desse. Vamos supor que meu gráfico tenha parado bem aqui, olha só. Esse é o transporte que eu utilizo. Vamos supor que eu parei bem aqui minha barra. Vocês viram onde eu parei, ó? No meio do numeral aqui, ó, 2 e 4. Eu parei exatamente aqui, ó. Vamos supor que tivesse uma barra aqui, ó. Que número seria? Número 3. Embora ele não apareça. Tem gráficos dessa forma aí, tá? É só fazer a interpretação. Eles pararam exatamente nas linhas aqui, ó, que estão demarcadas, né? Vocês estão vendo? Mas nenhuma barra parou no meio, exatamente no meio aqui. Ah, não tá achando nada, professor. Então, como eu já sei que é de 2 em 2, eu já sei que é 1, 2, 3 e 4. Embora não apareçam os números ímpares, no caso aí, né? O 3. Então, se caso a minha barra tivesse parado aqui no meio,
Já saberia que seria o 3, tá? Só vocês saberem. Mas vamos analisar essas informações apresentadas aqui, conforme está sendo perguntado aqui ao lado. Vamos lá para a primeira questão. Qual o transporte menos utilizado pelos garis? Se eu for analisar esse gráfico aí, o que é menos utilizado pelos garis, eu vou pela cor amarela, que é o transporte representado a cor amarela representa o transporte, o carro, né? Então, o transporte menos utilizado pelos garis é o carro. Eu coloco carro aí, ok? Olha só a pergunta. Foram entrevistados garis no total. Quantos garis foram entrevistados no total? Aí, como é que eu faço? Eu vou ter que somar cada um dos dados apresentados aí. Então, eu vou pegar aqui, ó, 4 mais 10. 4 mais 10 dá quanto? Já pensaram? 14. 14. Então, já tenho 14 pessoas aí. Vamos somar com o próximo. Próximo dado é a pé aqui, ó. Eu tenho 8. 4 mais 10 deu 14. 14 mais 8 dá quanto? Pensaram já um pouquinho aí? 14 mais 8 dá 22. Tá? Quem falou 22 acertou. 22. Tá? Até aqui eu tenho 22 votos. Vamos ver o próximo informação, que é a bicicleta. Ó. Aqui eu tenho quantos votos? Olha só onde parou. Número 6. Se eu até aqui eu tinha 22, 22 mais 6 dá quanto? 22 mais 6, já chegaram ao resultado? Dá 28. Então, eu vou colocar aqui, ó, foram entrevistados, quantos garis no total? 28 garis no total. E assim, eu coloquei essa informação, só simplesmente observando o gráfico aqui com atenção. Eu peguei 4 mais 10 mais 8 e mais 6. Vamos fazer a soma geral de quantas pessoas foram entrevistadas. Por que eu somei isso aqui? Não é o quantitativo de carro, nada. O que aqui mostra o quantitativo de voto, ok? Que é exatamente, ó, voto não, no caso foram entrevistados, né? Para saber o transporte que eles utilizavam. Vamos para a última questão. Qual a diferença entre os que vão a pé e os que vão de carro? Então, aqui eu pego a informação. A pé eu tenho 8 e carro eu tenho 4, como nós acabamos de ver. Eu posso simplesmente pegar 8 menos 4, como alguns preferem fazer. 8 menos 4, ou tem alunos que preferem então fazer dessa forma. Eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? O quantitativo de quem vai a pé. E carro, eu conto 1, 2, 3, 4. Esses vão de carro. Então, já sei que a diferença é essa aqui, ó, entre um e outro, tá? Eu, então, coloco aí, ó, qual a diferença entre os que vão a pé e os que vão de carro? 4 entrevistados. Essa é a diferença, né, de um e de outro, ok? Vamos analisar o próximo gráfico, então, de barras ou colunas, como a gente costuma chamar, né? Tem alguns que chamam de barras e outros colunas. Analisando esse gráfico aqui, nós temos, olha só, a informação sobre o gráfico. Árvores plantadas no sítio. Então, a informação apresentada aqui por meio desse gráfico é as árvores plantadas no sítio. Aqui tem o nome das árvores, ó, né? Que nós podemos conhecer aqui. O primeiro é abacateiros, depois nós temos aroeiras, piquezeiros e mangueiras, ok? Abacateiras, olha só, esse gráfico diferente do anterior, como eu falei de 2 em 2, aqui está de 1 em 1, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Parei no 14, ó. Tá? Então, ele tá mostrando aqui, apresentando para mim abacateiros que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente no 7 ele parou. Então, eu tenho quantos abacateiros no sítio? 7. Aroeiras, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parei no 11, ó. Então, eu tenho 11 aroeiras. E piquezeiros, vamos contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó. 13, exatamente onde a barra, né, está representando aqui no 13, né? Ela ficou parada aqui, parou aí. E a última árvore sendo apresentada aí é mangueiras. Mangueiras eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha só. Parei no 8, ó. Tem 8 mangueiras no sítio. Então, essas são as árvores que tem nesse sítio aí. Vamos lá, a árvore menos plantada foi qual? Que tá menor número aqui, o abacateiros. Foi abacateiros, ok? Abacateiros aí. Quantos abacateiros deve se plantar ainda para que ela seja a árvore mais plantada? Então, vamos ver a árvore mais plantada. Que no caso aqui, ó, é essa aqui, tem 13, né? Abacateiros, eu vou ter que analisar quantas árvores eu tenho que plantar para ser igual, né? Ficar igual essa que foi mais plantada. Então, eu vou analisar aqui, ó. Parei no 8, né? Ou no 7, contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu cheguei exatamente, ó, onde está a mais plantada. Então, eu preciso plantar quantos aqui, ó? Mais 6 abacateiros. 6 abacateiros, ok? E se plantarmos, a última questão, quantas serão? O dobro eu multiplico por 2, ó. Esse número 2 vezes. No caso, mangueiras, ó, eu tenho 8 mangueiras. Vai ser 8 mais 8. Ou 8 vezes 2, né? Chega o mesmo resultado. O dobro de 8 é 8 mais 8. Eu tenho 16, ó, mangueiras. Eu vou ter 16 mangueiras. E assim eu analiso o gráfico, né, da forma como eles estão me indagando aí, respondendo essas perguntas ou simplesmente dizendo qual que está mais plantado, ou menos plantado, ou mais votado, ou menos, né, votado. Depende do que está sendo perguntado ali, com respeito àquele gráfico ou às informações apresentadas. Mas a gente analisa o gráfico dessa forma. Título, número de votos, os dados ali coletados, as informações elas ficam melhor organizadas. Por isso que a gente trabalha com tabelas ou gráficos, que é muito utilizado em nosso meio, tá bom? Em nosso dia a dia. Eu fico por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Eu te aguardo na próxima. Tchau, tchau.